vocês já sabem, nossos temas aqui são sempre trabalhados tendo como base, né, o nosso tema desse ano, nossa gente, nosso sucesso, e trouxemos para vocês no quadro Qual é a Sua Sugestão? Um assunto bem relevante também, que merece reflexão, né? E esse é o objetivo dos nossos assuntos. Então nós vamos falar um pouquinho hoje de felicidade no trabalho. Então como que a gente fala de felicidade? Primeiramente, a gente trouxe um conceito de um filósofo grego, o Aristóteles. Ele já falava que a felicidade é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e finalidade da existência humana. Porque a gente sabe que todo mundo quer ser feliz, não quer? Esse, então, é o grande objetivo da nossa existência. Então, a reflexão que a gente levanta aqui é em cima desse ponto, tá? E aí, para falar sobre esse assunto, outra questão aqui bem importante. Nunca se falou tanto na busca pelo bem-estar, saúde mental e felicidade. Então, pessoal, por que hoje está muito em alta falar sobre esses assuntos? Porque foi o tempo que o humano era dividido em compartimentos, né? Então, a gente tinha a felicidade no trabalho, tinha a felicidade pessoal, só que a gente sabe que é um conjunto na vida, né? Não tem como a gente falar que a gente está feliz no trabalho e triste na vida pessoal, né? Ou vice-versa. Então, pensar que a nossa vida precisa de um conjunto para seguir, né, bem, é o que a gente tem para refletir sobre esse assunto. E aí, outro ponto de reflexão é que vivemos uma busca incessante. O que a gente quer dizer com isso? Que quando a gente baseia a nossa felicidade somente em bens materiais, a gente fica com essa sensação que a gente tem uma busca incessante. Por que eu estou falando isso? É um exemplo. Então, eu tenho uma moto, aí eu quero comprar um carro. Aí eu compro um carro, eu quero ter um carro melhor. E assim vai. Então, a gente está sempre em busca, né, de um novo bem, de um bem melhor, né, e que tenha quando a gente começa a ter um poder aquisitivo melhor, lógico que a gente vai querer conquistar coisas melhores. Eu não estou aqui criticando isso, tá? Isso daí acontece e é saudável também. Só que a gente não pode basear a nossa felicidade somente em cima desses pontos, né? Porque, outro exemplo, eu compro uma casa de 50 metros quadrados. Aí aquela casa de 50, mais pra frente, também não vai me atender mais. Aí eu quero uma casa de 100. Eu compro uma de 100, eu quero uma de 150. E assim vai. A gente está sempre buscando, né, bens materiais. Só que aí, se eu basear somente a felicidade quando eu conquistar, né, essa nova coisa, o nosso caminhar, né, não fica realmente da forma que precisa ser, né? A gente passa a dar valor, né, em coisas materiais e vai deixando, né, o grande significado da nossa vida para trás. E aí, outro ponto de reflexão com essa perguntinha aqui. Como são as nossas escolhas? Como que está as nossas escolhas, né, baseado nos objetivos que a gente tem? Porque a gente sabe que a gente precisa ter objetivos e a gente precisa caminhar para conquistá-los, né? Então essa é a grande essência. Porém, se a gente não faz o que precisa ser feito nessa caminhada da busca pelo aquele objetivo, a gente nunca vai se sentir realizado também, né? Porque a gente sabe que para certas conquistas, certos objetivos que a gente precisa, tem que ter um esforço aliado. Porque se a gente não se esforça para conquistar as coisas, também a gente vai perdendo o sentido das metas e objetivos que a gente tem na vida, né? E aí, se as nossas escolhas de hoje não forem as corretas, com certeza eu vou sofrer as consequências no meu futuro, né? Então tem sempre essa caminhada, sempre com esse olhar. As minhas escolhas estão realmente sendo feitas para conquistar aquilo que eu desejo? Né? O que eu desejo também vai ser uma conquista, vai me gerar uma realização e vai também me trazer a felicidade que eu preciso. Outra pergunta: como eu encerro o meu dia? Eu sou daquelas pessoas que chega no final do dia, tá totalmente insatisfeito com o que fez, né? Não tá com aquele sentimento que o dia foi bom, não traz aquele sentimento que a gente dá valor para pequenas conquistas que a gente teve no dia. Porque o que acontece? No meu dia,
a gente sempre tem aquelas pequenas conquistas, né? Alguma coisa que deu certo, alguma coisa que você estava fazendo, que você gostou, enfim. E aí, quando você chega no dia, no final do seu dia, dando valor para pequenas coisas que você conquistou, com certeza o seu dia também se torna, né, com aquela visão, né, de mais realização, do que você for aquele que somente fica reclamando daquela pequena coisinha também de errado que aconteceu. Então, tudo vai também da forma como a gente analisa os fatos da nossa vida, né? Que a gente possa sempre pensar que as pequenas conquistas também fazem parte de uma felicidade que a gente precisa ter. E aí, dentro dessa felicidade, a gente tem que caminhar sempre pensando que as nossas relações têm que ser positivas. Por que isso, pessoal? Um exemplo. Quando a gente está na infância, quando a gente cai, se machuca, o que acontece? A gente sempre procura o colo, né, do pai, da mãe ou de alguém ali que a gente confia no momento. Mas, quando a gente vai, né, chegando na fase adulta, quando a gente toma certos tombos, o que acontece? A gente não procura ajuda das pessoas que a gente confia, das pessoas que a gente ama. E aí o que acontece? Quando a gente tem algum problema, a gente tem que pensar que a gente tem que ter a nossa rede de apoio, né? Porque humanos precisam de humanos, né? Por mais que hoje a gente vive uma realidade que a gente está muito conectado, né? Através de rede social, né? A gente perdeu aquele contato humano. A gente tem que pensar que as relações positivas que a gente precisa ter dependem também da rede de apoio que a gente busca. Então, tenha uma rede de apoio, pessoas com quem você possa contar, mas que seja, né, seja pessoal esse contato, né, porque a gente também precisa disso. É um pilar que a gente precisa valorizar na vida da gente também. E aí, respondam essa pergunta internamente aí. Você se sente realizado? Como que está a sua satisfação hoje? Com as coisas que você tem, né, com o trabalho que você desempenha? Você pode responder essa pergunta? Você se sente realizado? Porque o que acontece muito na nossa vida? A gente deixa de valorizar as coisas, né? Então, às vezes, um pequeno erro que acontece, né? A gente já desmorona, a gente já vem aquele sentimento de infelicidade. Só que nem tudo vai dar certo a todo momento, né? Vai ter problema, vai ter erros, né, que vão acontecer e a gente tem que saber superar. Né? Porém, isso não pode influenciar nessa questão da nossa realização, né? Porque a gente tem que ser forte o suficiente, né, para entender que o que a gente tem, né, o que as pessoas que a gente tem do nosso lado, o trabalho que a gente desempenha, tudo isso é importante, porque a partir do momento que a gente dá valor para o que é essencial na vida, a gente começa a enxergar muitas coisas que às vezes a gente deixa de lado no nosso dia a dia. Porque todo mundo hoje em dia vive numa correria, né? A gente vive, né? Quando a gente vê, acabou a semana, acabou o mês. Só que a gente tem que parar, né? Para valorizar o que é essencial na nossa vida. E aí, para falar, né, desse assunto da felicidade, não tem como a gente deixar de falar sobre a gratidão. Porque quando eu sou uma pessoa grata para as coisas que eu tenho, pelas pequenas conquistas, quando eu sou uma pessoa que tem esse sentimento de gratidão, a gente é mais feliz, né? Porque esse sentimento de gratidão é você realmente agradecer, né, por tudo que você tem, né? Independente do que você ainda queira conquistar, mas hoje, né, você tem esse sentimento de gratidão pelas coisas que você tem, pelas coisas que você já conquistou, pelas pessoas que estão com você na caminhada. Então, para a gente sentir um pouco na prática esse sentimento de gratidão, eu vou convidar vocês para fazer uma dinâmica, e é uma dinâmica coletiva, tá? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos, não é para dormir, por favor, tá? Vocês vão fechar os olhos e vão refletir sobre as coisas que eu vou falando, tá? Podemos começar? Sem dormir? Então, vamos lá. Fechem os olhos.
né, de fechar os olhos e elevar a gratidão a Deus, né, de realmente ver como que a gente é feliz, a gente tem tudo, a gente tem tanto e muitas vezes a gente não dá valor. Então, com esse assunto, eu gostaria muito, muito mesmo, que vocês sempre valorizassem o essencial da vida de vocês, né? Pensa naquilo que se você perder, você vai sofrer. Então, dá valor a isso, né? Porque a nossa felicidade está debaixo do nosso nariz, né? E às vezes a gente fica aí achando que tá tudo errado, né? Beleza, pessoal?